Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje nós estamos iniciando aqui o nosso culto doutrinário ou estudo bíblico. Normalmente nós chamamos assim de estudo bíblico. Nesta noite, às 19 horas e 3 minutos, eu vou fazer uma oração, seguida a leitura bíblica e falar em seguida o tema que nós vamos trabalhar na noite de hoje. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, muito obrigado pelo trabalho, obrigado pela vida, obrigado, Deus, pela saúde e pela oportunidade de estudar a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto base para a nossa meditação hoje é o de João, capítulo 3, de 1 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isso? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O estudo desta noite tem como título Compromisso com Deus. Compromisso com Deus que se vê estar presente nesse texto. É um texto que conta a história de um homem que era um importante homem entre os judeus, era um fariseu. Este homem, ele foi visitar Jesus à noite. E estando com Jesus, ele indagou de Jesus o seguinte, que Jesus certamente, na verdade ele fez até uma afirmação, que Jesus seria alguém vindo de Deus, da parte de Deus, porque não seria possível Jesus realizar os feitos que realizara se Jesus Cristo não fosse vindo de Deus. Por exemplo, Jesus Cristo tinha transformado a água em vinho num casamento em Caná da Galileia. Este é um dos testemunhos de Jesus, dos milagres de Jesus. Né? E Nicodemos diz que ninguém poderia fazer as coisas que Jesus fazia se não fosse vindo de Deus. E isso demonstra o conhecimento que Nicodemos tinha do poder de Deus, do que Deus é, do que Deus, da soberania de Deus. E faltava a Nicodemos ter um compromisso público com Deus. E ele vai a Jesus para inquirir se Jesus Cristo era realmente de Deus, e ele, na verdade, já começa a conversa afirmando que entendia que Jesus Cristo era de Deus, porque não seria possível Jesus realizar os milagres que realizava se Deus não fosse com ele, não estivesse com ele. E Jesus usou uma linguagem figurada para dizer a ele que, ok, tudo bem, só que se não nascer de novo, não é possível entrar nessa relação com Deus, entrar no reino de Deus.
perceber o reino de Deus. E Nicodemos fica sem entender aquela linguagem figurada, nascer de novo. E ele faz uma pergunta das mais ingênuas para alguém, qualquer pessoa fazer, principalmente uma pessoa como ele, de grande conhecimento. E ele pergunta: como pode uma pessoa velha nascer de novo? Pode voltar ao ventre materno? E Jesus Cristo mostra claramente que ele, Jesus, não estava falando do nascimento biológico, do nascimento que todo ser humano passa por ele, esse nascimento do pai, da mãe, nascer biologicamente. Jesus Cristo estava falando de um nascimento espiritual. E usa a expressão: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E quando se fala da água e do Espírito, Jesus Cristo já inaugura uma fala sobre um sacramento que é importantíssimo em toda a igreja, especialmente toda a igreja protestante, que é o batismo. Nascer da água e do Espírito significa o nascimento espiritual do Espírito, demonstrado pela água que é lançada sobre a cabeça da pessoa, a pessoa mergulhada. Há 2 batismos muito conhecidos, na verdade há 3 que a gente sempre deles fala, que é a imersão, o corpo todo debaixo da água, a aspersão, a água sobre a cabeça, e a afusão, que é uma quantidade maior d'água lançada, normalmente um vasilhame, lançada essa água sobre a cabeça. E essa água significa esse lavar regenerador que o Espírito Santo promove na vida das pessoas. E diz então Jesus a Nicodemos que se não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. E aí continua aquela linguagem figurada: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não admire de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E aí fala que o vento sopra onde quer, não se sabe de onde vem nem para onde vai, é assim a todo que é nascido do Espírito. E Nicodemos, ele percebe-se que ele não compreende bem aquele linguajar. Ele não compreende bem. Jesus tenta mostrar para ele que esse novo nascimento é necessário em toda pessoa que quer ver o reino de Deus. E Jesus Cristo usa uma figura que houve no Antigo Testamento, em que Moisés colocou uma serpente. Essa serpente, lá no Antigo Testamento, figurando a pessoa de Cristo, ela é colocada alteada, né, colocada num tronco de árvore, numa condição de elevação, e essa serpente içada representando Jesus Cristo, que seria levantado na cruz do Calvário. E toda essa linguagem figurada para mostrar que Jesus Cristo havia de morrer, havia de padecer, havia de passar pela morte e nascer de novo, e esse ressurgir, né, que ali era compatível com o nascer de novo. E todo aquele que crê em Cristo passa por esse novo nascimento, que é representado no batismo. Bom, toda essa linguagem, que é muito complexa para quem não está na igreja, para quem não conhece a linguagem bíblica, mas é o seguinte: a mente humana precisa passar por uma transformação, que é o arrependimento, a conversão. Essa mente precisa ser mudada para se entrar na família da fé, a família do reino dos céus. E isso é o novo nascimento, é a nova vida, que é representada pelo batismo.
E por que o tema dado a esse estudo que é compromisso com Deus? Porque você viu, logo no início da leitura, que o Nicodemos foi visitar Jesus Cristo à noite, porque ele estava afeiçoado àqueles ensinos de Jesus, mas ele era um judaizante ainda, ele era um praticante da religião judaica, do judaísmo. E Jesus Cristo inaugura agora um novo momento do relacionamento de Deus com os seres humanos. É tudo pela graça, a graça que ele, Jesus Cristo, dela é representante. E Nicodemos foi visitar Jesus para entender isso, para se certificar que Jesus Cristo era vindo de Deus, mas ele ainda não queria, a princípio, demonstrar esse compromisso com Deus, ele ainda não queria revelar que ele tinha esse compromisso com o Cristo de Deus e revelar publicamente. Por isso a visita à noite. Olha só. E agora eu falo especificamente para aquele ou aquela que durante muitos anos tem gostado dos ensinos de Jesus, tem gostado de estar na igreja, frequentar as atividades da igreja, as programações da igreja, e quem chega ali, olha aquela pessoa lá e diz assim, este aqui faz parte da igreja. Mas essa pessoa nunca assume um compromisso público de dizer que ele crê em Cristo e defende aquela fé. Esse compromisso público diante de todas as pessoas do trabalho, as pessoas do estudo, as pessoas da família, os vizinhos, esse compromisso público precisa ser assumido. Esse compromisso público, ele demonstra que essa pessoa está decidida a servir a Cristo e servir a Cristo como testemunho a todas as gentes. Eu sei que isso é muito difícil. Alguém que vem num determinado ritmo de vida, uma determinada conduta, talvez não seja assim considerado uma pessoa avessa ao Evangelho, avessa aos ensinos bíblicos, pelo contrário, uma pessoa que tem uma conduta exemplar, mas ela ainda não demonstrou publicamente que tem esse compromisso de crer em Cristo como Senhor e Salvador. Sabe o que acontece? Os dias vão passando, as noites, os anos vão passando e aquele compromisso não acontece. Esse compromisso é importante em 3 direções, vou dizer para você. Primeiro, é importante para você mesmo, para você se certificar no seu coração que você assumiu um compromisso com Deus na presença de todo mundo. Não pode haver dúvidas no seu coração de que é isso mesmo que você quer. Não pode haver. Então, para você mesmo. Segundo, para a igreja de que você faz parte. A igreja de que você faz parte, quando você assume esse compromisso, ela vai arrolá-lo, ela vai admiti-lo no rol de membros da igreja. E se você vem de fé que não é evangélica, você vai ser batizado e recebido naquela igreja evangélica. Então, para a igreja de que você já faz parte ali como visitante, é também muito importante que mostra o seu compromisso com aquela igreja. E para as pessoas de fora da igreja, testemunho para os de fora. Para você agora ter autoridade e dizer assim, olha, eu recebi Jesus como Salvador e quero que você faça isso também. Venha para a igreja da qual eu sou membro. Me tornei membro dia tal. E agora eu tenho um compromisso com aquela igreja e um compromisso de propagar a fé que me alcançou. Eu creio em Cristo como Salvador, sirvo a Ele na igreja tal e quero convidá-lo a estar comigo naquela igreja também. Vem comigo. E há casos que a pessoa leva até a família toda, vai todo mundo
com o tempo. Casos de crianças que começam a frequentar a igreja, daqui a pouco está toda a família sendo membro daquela igreja de que aquela criança passou a ser frequentadora e tudo mais. Isso com adulto tem uma possibilidade também muito grande de acontecer. A esposa vai, leva o marido vai, leva a esposa, mas é importante esse compromisso com Deus e com a igreja. A nova vida que você quer para todas as pessoas a quem você quer bem. Então, é importante assumir esse compromisso com Deus. E esse compromisso vai ser representado pelo batismo. Que batismo esse que representa esse novo nascimento, essa nova vida, conforme o texto que você acabou de ouvir, né? O texto e o comentário dele de João. Então, eu desejo que você que me ouve e vê, e que está aí ainda em dúvida quanto ao compromisso com Deus e com a sua igreja, não deixe passar mais tempo. Os dias são maus, os dias são difíceis e cada vez mais precisamos de pessoas decididas, comprometidas, que tomem a decisão de servir a Cristo e façam isso publicamente. Não pode ficar como em algumas outras situações da vida, aquela pessoa que namora outra durante muito tempo e não casa nunca, nunca resolve e tal. Não pode ficar assim. Se você frequenta uma igreja e entende que essa igreja, ela, com todos os defeitos que todas as igrejas têm, ela é a melhor igreja para você, decida servir a Cristo naquela igreja, se torne membro daquela igreja, procure saber como ser admitido como membro daquela igreja e procure entregar sua vida aos cuidados do Senhor. Que Deus o abençoe, que Deus o sustente, que Deus o faça tomar essa decisão. Quero mandar aqui os recadinhos de hoje. Deixa-me ver aqui quem é que está conosco. Tem muita gente que passou aqui. Vou começar aqui com Adilmar, nosso querido Adilmar, membro da Igreja de Madureira. Deus o abençoe, Adilmar. Presbítero Manuel Arnaldo, que Deus abençoe, meu caríssimo presbítero. Melquisedeque, meu cunhado, que Deus o abençoe, guarde a sua vida, a vida da sua família e todos aí, né? E na próxima semana, permitindo Deus, nós estaremos de volta para falar de um outro tema que é um tema também doutrinário, um estudo bíblico para você crescer em conhecimento do Senhor e da sua palavra. Ok? Eu quero dizer um recadinho, brevemente, é possível que nós mudemos a plataforma desse estudo, passando daqui do Facebook e para o Google Meet. Aguarde a nossa informação, quando a gente for mudar, a gente vai falar com você. Tá bom? Um grande abraço, até a semana que vem.